Olá, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, saudades de vocês. Escuta o barulhinho da água, olha, que delícia, né? Muito bem, Henry, trabalhando, mas escutando. Vamos lá. Vamos ouvindo, participando do nosso evangelho de hoje. Roseli, Dio. E um monte de nominhos aí. O Henry, a Lilian, a Eriquinha. Que bom. Estamos todos chegando, não é? Thaís. Priscila, boa tarde. Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema bem bacana, como todos são, né? O evangelho só tem tema maravilhoso. Violências, parece que deu uma caidinha aí, né? Aqui tá tudo normal. Vamos ver. Tá todo mundo bem aí? Tá. Então nós vamos falar sobre injúrias e violências, que está no capítulo 9 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então as pessoas já estão aqui entrando. Aproveitem, vão pegar o seu copinho de água. Deixa aqui pertinho para que a gente possa estar recebendo o medicamento, não é? Nesse momento. Então aproveitem, coloca uma jarrinha de água também, que dá para a família toda. Todo mundo pode aproveitar do evangelho, a família inteira. Então vamos aproveitando, né? Simone, seu Francisco, Rosana, que bom. Todo mundo chegando por o nosso evangelho de hoje. A gente escutando essa musiquinha, assim, essa aguinha, não dá uma vontade de ir para a floresta, para o mato, sei lá, né? A natureza é uma coisa tão gostosa, tão bonita. A flauta, ó. É uma flauta indígena. Estão vendo? Elsa chegando. Olha só. Então nós vamos fazer agora a nossa prece de abertura. Vamos fechando os nossos olhinhos. Vamos sentando confortavelmente para que nós possamos agora, nesse momento, estar recebendo essa energia, essa vibração de amor e paz nesse momento, tá bom? Então vamos lá. Vamos pedindo ao nosso Mestre Jesus, aos mentores espirituais, ao grupo que sempre nos acompanha, nos auxiliando no Evangelho no Lar, para que possamos estar recebendo esse auxílio dentro da nossa casa, dentro do nosso local de trabalho, onde estamos nesse instante. Que essa energia que vem do alto possa estar fazendo todo o tratamento necessário nesse ambiente onde estamos nesse instante, nesse momento. Então nós vamos pedir para a equipe espiritual, que sempre tem vindo trabalhar conosco às quintas-feiras, ao meio-dia, no Evangelho do Lar, que possa nesse momento abrir
essa comunicação entre a terra e o céu, com esse raio de luz, para que os nossos irmãozinhos desencarnados, necessitados de auxílio, que façam as suas orações, que têm tido seus pedidos, para que eles possam estar recebendo essa visão dessa luz e então serem direcionados para tratamentos, orientações, serem encaminhados para o plano espiritual, conforme a necessidade de cada um. E que as nossas orações também possam chegar até eles, que nesse instante ainda se sentem, por muitas vezes assustados, com dores, desesperados, sem entendimento do que acontece, que esse raio de luz possa envolver a todos os nossos irmãos. E pedimos agora então, para que essa espiritualidade que nos acompanha nesse momento possa ir por todos os lugares desse ambiente, que por todos os cômodos, verificando todos os cantos da casa, que todos os miasmas sejam retirados, que todos os cantinhos escuros onde nós costumamos guardar coisas, objetos que ficam parados, que não movimentamos, ali normalmente ficam muito miasmas, muitas energias paradas, que a nossa espiritualidade possa estar trabalhando ali, orientando, retirando todas as más intenções, os sentimentos ruins, as palavras ditas que foram malcriadas, ofensivas, palavrões, vícios, pensamentos, sentimentos ruins, vão criando esses miasmas dentro do local onde nós estamos, e isso vai nos gerando doenças, angústia, uma atmosfera pesada, uma energia densa. Então, o Evangelho no Lar, ele também é muito útil a isso. Ele nos auxilia nessa limpeza energética e espiritual. E agora nós agradecemos ao Pai, à espiritualidade, por essa limpeza. E conforme nós vamos agora fazendo a prece, a energia de amor, rosa, de luz, ela vai se envolvendo ali no nosso lar, na nossa casa, e vai vindo do alto essa luz, tomando conta e equilibrando todo o ambiente, com amor, com a saúde, o equilíbrio e toda a prosperidade necessária para a nossa evolução. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem, aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos começar. Deixa eu abaixar a música. Aqui no tema de hoje tá: bem-aventurado os mansos e os pacíficos. E a gente pensa então, né? Quem são os mansos e os pacíficos? De quem Jesus falava quando ele deixou essa parábola, esse ensinamento no Evangelho? Então está dizendo lá sobre as injúrias e a violência. Bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra. Mateus, versículo 5. Olha só. Bem-aventurados mansos, pois eles possuirão a terra. 2.
Bem-aventurado os pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus, versículo 9. E no 3, ele está dizendo ali: aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e aqueles que matar merecerá ser réu no juízo final. Mas eu vos digo que qualquer um que se ecolorizar contra o seu irmão merecerá ser réu no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá ser réu no conselho, e aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, versículo 21 e 22. Então a gente sabe, né, que naquela época Jesus ele falava do seu jeito, da sua moda lá, e raca é uma forma que se usava naquele momento, naquela época, e que tinha um entendimento. Então aqui ele está dizendo como foi dito por Jesus naquele momento. E agora nós vamos entender o que ele quis dizer para a gente poder comentar sobre isso, tá bom? Então ele está falando: por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a afabilidade e a paciência. Condena em razão disso a violência, a cólera e mesmo toda a expressão descortês com relação aos seus semelhantes. Isso ele nem precisava dizer, porque a gente já é tão paciente, né? A gente já é tão calmo, tão tranquilo com as pessoas, não é mesmo? Estamos caminhando para ser ainda, não somos não. Estamos chegando lá, né? E então, ele está dizendo, raca era uma expressão de desprezo entre os hebreus, que significava homem insignificante, e se pronunciava cuspindo-se de lado. Ele vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Então, como que ele falava? A pessoa insignificante que queria ofender, você é insignificante, como nós falamos hoje, você é desprezível, você não merece, eu te desprezo, né? Esses tipos de palavras que querem ali passando para a nossa linguagem atual. Então dizia raca e cuspia no chão, que era para poder entender o desprezo que tinha por aquele ser. Olha só que coisa absurda. E pode ter certeza que nós fizemos muito isso, viu? E ainda fazemos. Se nós aqui ainda não fazemos, tem quem ainda faça. É uma forma humilhante, né? E vai para o fogo do inferno aquele que disser para o seu irmão, és louco. Gente, és louco naquela época era uma palavra muito forte, muito diferente do que a gente diz hoje. Porque hoje a gente diz és louco num tom de gíria. Ah, você tá louco? Ah, você tá doido? Ah, tu é louco mesmo, né? A gente não fala com o mesmo sentimento que aqui está dizendo que deveria. Mas a gente sabe que o que importa não é o tom da palavra, mas a intenção dela. É ela quem é mais importante. Então a gente precisa aprender a conversar. Então ele está dizendo aqui, olha, vamos entender lá. É evidente, tanto aqui como em qualquer circunstância, que a intenção agrava ou atenua a falta. Tá vendo? A intenção, ou ela agrava ou atenua. Às vezes você pode dizer, meus caras, você tá louco, mas você não tá dizendo na maldade, você tá falando, seu pensamento não tem nada a ver, o que você tá falando não tem nada a ver, mas num tom até cordial. Enquanto você tá falando, tu é louco, você é louco mesmo, na intenção de magoar, de ofender, de que não é bem, não raciocina muito bem, alguma coisa assim. Então, a intenção, ela agrava ou atenua a sua falta, a nossa. Mas porque uma simples palavra pode ter tão tamanha gravidade para merecer uma reprovação tão severa? Porque imagina, você fala, tu é louco, né? És louco. E Jesus fala que você vai... É uma ameaça ele vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser. Então, Jesus está ameaçando, né? Ao fogo do inferno. Eu acho que a palavra fogo do inferno, para nós hoje, é até mais forte do que o é louco, né? É que toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei do amor e de caridade.
que deve regular as relações humanas, mantendo a concórdia e a união. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretanto, o ódio e a animosidade. Então, quando diz esse tipo de palavras, né? Raca, és louco, você está indo contra tudo aquilo que Jesus nos passou. E vem desde aquela época ele passando, ele tentando dizer que é um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Então, se você está dizendo dessa forma a uma pessoa, então você está realmente desprezando, você está ofendendo a um ponto tão grave que você está indo contra a lei do amor. Agora imagina, se lá naquela época falar raca, claro que a intenção é o mais forte, cuspir no chão, e falar é louco, tinha uma gravidade tão grande que era contra a lei do amor e contra a caridade, imagina hoje, porque hoje essas palavras pra gente não são não é tão fundamental da importância, mas em compensação, se é falado tanto palavrão, se é falado tanta coisa, e tão assim, é tão banal ouvir, as pessoas já falam de uma forma tão fútil, qualquer coisa, que até eu fico às vezes em quando assim boquiaberta de ver, às vezes jovens, adolescentes conversando e falando umas coisas entre eles, palavrões mesmo, naturalmente. A laranja é amarela, o abacate é verde, como se fosse isso que estivesse falando. Mas são palavrões pesados. Então imagina, né? Se bem que é a intenção que vale, mas Jesus iria, nossa senhora, tampar os olhos, ouvido, abaixar a cabeça e passar direitinho, porque não tem nem como ter um julgamento às palavras de hoje, que para as pessoas mais idosas é uma grande ofensa ouvir, por mais que talvez a intenção não seja a palavra dita, mas a palavra dita ela tem uma consequência, porque ela tem um significado, e o significado daquilo ele também machuca, ele também magoa, então não deixa de ser grave também, né? Agora, nós não podemos ir contra a lei do amor e da caridade. Por muitas vezes, então, o manso e o pacífico é esse. É aquele que sabe lidar, né? Que sabe compreender e entender. Ó, vou ler mais um pedacinho aqui, ó. Enfim, depois da humildade perante Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Primeiro, a humildade perante Deus, o respeito, o amor. E eu vejo que hoje não é só os jovens, não. Eu digo desde do pré-adolescente, né? Que está saindo da parte infantil, entrando na pré-adolescência, já não tem esse carinho com Deus, com a religião. As famílias não estão mais investindo na religião, na oração, na prece, não está trazendo para as crianças as palavras de amor, de agradecimento, que nós tínhamos esse hábito, esse costume. Como antigamente se iria na igreja assistir a missa por uma obrigação, que ninguém gostava, porque era longo, não tinha nenhuma brincadeira ali, né? Não tinha muita distração. Era sentar e ouvir realmente, tomar a hóstia. Eu fui muito na igreja. Todo domingo tinha que ir na igreja. Não tinha o evangelho no lar, mas tinha as missas. Então, mas ali se aprendia o Pai Nosso, se aprendia o respeito com Deus, era a casa de Deus, se aprendia o que era o céu, o que era o castigo, o que era o inferno. Tinha toda uma história. Ela sendo certa ou errada no nosso entendimento de hoje, mas tinha uma cultura religiosa. E hoje os pais deixaram de ensinar os filhos e as pessoas a participar disso. Porque, não, eu prefiro não ter religião. Eu prefiro não deixar livre. Vamos deixar livre para experimentar e escolher o que quer. Mas que liberdade é essa se a gente não ensinar? Eu acho que deixar livre é mostrar. Olha, meu filho, eu vou te mostrar a igreja católica, aqui tem missa aos domingos, vamos lá assistir? Vou te mostrar a igreja evangélica, lá tem culto na sexta-feira à noite, vamos lá assistir? Eu vou te mostrar
a palestra numa doutrina espírita. Vamos lá assistir na segunda-feira à noite? Vamos ver como é que é? Então vamos ver o que é um passe, o que é uma oração, o que é uma hóstia. E por aí afora, tantas outras religiões que tem e tantas outras. Essas 3 são as mais conhecidas, assim, né? Vamos conhecer. Aí é você deixar a criança livre para ela escolher. Segue o que o teu coração ordenou. Segue aquela que o seu coração está dizendo que é bom. E vai. Agora, o que a gente faz, não é isso. O que a gente faz é não ir em nenhuma e simplesmente também não ensinar nada. E não ensinar o que é Deus. Então, existe um desrespeito muito grande para com Deus. Com Jesus, com toda a espiritualidade, que seja santo, que não seja santo. Mas a gente não está ensinando. A gente não está ensinando a agradecer um prato de alimento. A gente não está ensinando a agradecer um presente, a ser grato com as pequenas coisas. Nós estamos levando o mundo de uma forma tão agressiva na nossa revolta que nós estamos passando isso para os mais jovens, né? Para os filhos, para quem convive com a gente. Porque nós estamos falando, esse governo, essa vacina, essa doença, tudo com raiva, com sentimento ruim. Não conseguimos ver o lado bom da situação e dizer, olha como agora estamos aqui juntos, podendo nos conhecer mais, falar melhor entre nós, porque há tanto tempo estávamos distantes. O pai numa empresa, a mãe em outra, o filho na escola no horário integral muitas vezes, ou com uma babá, ou com a moça que cuida da casa, e passando a maior parte do dia, cada um no seu mundinho. E quando chega a noite, todos cansados e exaustos. A criança chega irritada, porque ela passou o dia inteiro ali, uniformizada, né? Não tem aquela liberdade de estar em casa, tomar o seu banho, deitar no sofá, assistir um desenho, conversar com a mãe ou com o pai o que aconteceu na escola, o que aprendeu ou não, algo que o amiguinho disse. Então, com essa pandemia, se teve essa possibilidade de um se conhecer melhor. Porque a criança chega à noite tão irritada, tão nervosa, e os pais, o que eles querem fazer? Repreender. Meu filho é mal criado, quando tá comigo não sabe dar valor. Gente, eu vou só fechar aqui o vídeo, porque tá uma chuva que começou aqui agora e vai lavar tudinho aqui, tá bom? Só um minutinho. Pronto. Eu já tava sentindo as gotas d'água aqui nas costas. Falei, não vai dar certo isso. Desculpa eu parar. Então, por muitas vezes, a gente sabe que a família estava muito desunida e estava precisando verdadeiramente dessa união. E os pais passam, então, a não ter mais paciência com os filhos. Ai, meu filho é mal educado, ó. Não é da música não, essa daí, ó. Escuta. Olha. Gente, eu vou ter que fechar mais porta. Peraí. Ai, desculpa, mas já voltei. Estão ouvindo? Vocês estão aí, né? Ninguém fala nada, tá todo mundo aí? Tô mesmo. Ninguém me avisou, Mila, que ia chover. Olha só, tá escuro lá fora, sabia? Então, voltando agora aqui, né, ao normal. Os filhos chegam em casa irritados, porque também não tiveram um dia bacana. Mas os pais também estão cansados, porque também tiveram um dia preso no trânsito, o dia inteiro com o celular, o dia inteiro com fone de ouvido, o chefe chamando, trabalho para entregar, muita coisa acontecendo. E aí o que acontece? A gente acaba perdendo aquela oportunidade da convivência, de estar junto. A gente acaba brigando entre si. Então vai cada um pro seu quarto e cada um vai viver o seu mundinho pega o seu celular, vai cada um pro teu quarto e cada um vive o seu mundinho ali.
E aí, o que a gente faz? Vive separadamente. Então, não dá aquele momento de levar o filho para a cama, vamos fazer uma oração, como foi o seu dia, vamos agradecer que estamos juntos, todos voltamos para casa, né? Não tem isso. E agora, com toda essa pandemia, nós somos obrigados a ficar mais tempo em casa, dar mais atenção, olhar as pessoas, conviver um pouco mais com eles, até valorizar a empregada, né, a moça que ajuda em casa, porque ela não pôde vir durante um período. E esse tempo que ela não pôde vir, nós tivemos que fazer os trabalhos. Então aprendemos a valorizar como a rotina cansa, como o trabalho dela é necessário e exaustivo, né? E os pais também, o pai também vê que faz falta, porque chegar em casa todo dia e ver tudo no lugar, você não sente falta. Você só percebe que alguém não fez quando deixou de fazer, não é? Então a gente tem essa coisa bacana, né? A Mila disse, eu também acho que a pandemia teve esse propósito de unir as famílias. As crianças estavam muito abandonadas por horas e horas na escola e as pessoas em casa nem se conheciam mais. Então a gente tem que aproveitar, e isso é falar de Deus, isso é falar da espiritualidade, não é só negativo. Deus, ele não castiga, ele jamais vai mandar uma doença para nos punir, nos deixar com medo, morrer com um tubo na boca dentro do hospital. O que ele nos propôs é nos cuidar mais um dos outros, ter mais cuidado com os idosos muito abandonados. A pessoa chega numa certa idade, ela não consegue andar mais, vai para uma clínica de repouso. Ninguém quer ter o trabalho de cuidar, ninguém quer ter o trabalho de estar perto, de ajudar. Então, olhe os idosos, olhe um pouco mais para o seu pai, para a sua mãe. Essa é a proposta do lado bom da doença. Morreu muita gente? Morreu sim, mas já estava designado a isso. Não foi algo que aconteceu. Alguns, pelo seu livre-arbítrio, pode ser que abusaram. Sim, porque a gente não está aqui para simplesmente colocar o peito para Deus e dizer, eu não acredito nisso, isso tudo é mentira. Não, a gente tem que respeitar os desígnios do Pai. Nós temos, se essa doença veio, importante para o nosso crescimento, importante para todos aqueles que passaram e estão passando por isso. O nosso respeito, não é isso? Aqui a Lu falou, essa pandemia aproximou as famílias, as pessoas que convivem no mesmo lar, estão se conhecendo melhor, trabalhando mais a paciência, o amor e o perdão. Exatamente, é assim a gente vai se melhorando a cada dia mais, não é isso? Então nós precisamos realmente encontrar novamente a Deus e ensinar essa geração a conhecer Deus, a conhecer a religião e a fé que está perdida. A fé é um ato muito importante da doença, porque na dor a gente busca a fé. Quando a gente não tem mais recurso nenhum, a gente não tem mais onde buscar recurso, a gente vai na fé. É às vezes o último recurso que a gente encontra. Só Deus pode me curar. Eu sou ateu, graças a Deus, mas só Deus vai me curar. E é super válido. Não é falar, nossa, era ateu, não acreditava em nada, agora ó, tá até rezando. Não, graças a Deus se encontrou na fé, que o propósito é esse, né? E aqui, o quinto, ele tá dizendo aqui, ó. Mas o que quer dizer Jesus com estas palavras? Bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra. Não ensinou ele a renúncia aos bens deste mundo, prometendo os do céu? Aí vem a resposta. Esperando pelos bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda simplesmente é não dar a esses últimos mais importância do que aos primeiros. Então lá no iniciozinho, quando eu falei aqui, ó, bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus. Então aqui está a resposta, ó, que ele está falando aqui, ó. Esperando pelos bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que ele recomenda simplesmente é não dar a esses últimos mais importância do que aos primeiros, né? As meninas estão lendo sobre Jesus, eu leio para elas, fazem a oração.
todos os dias, e esse momento uniu mais, aproximou mais. Elas agradecem muito ter o pai em casa, brincar com ele. A Eriquinha disse, o Bruno, aqui em casa as coisas melhoraram depois da pandemia, aproximou muito. A Érica reforça, ele chegava muito tarde e ele também ficou muito feliz porque eu passava mais tempo com elas e ali. Então, tudo tem o seu lado bom, né? Da moeda que a gente tem que aproveitar e não só esbravejar. Porque a nossa revolta é o que cria esses miasmas, né? Deixa essa sujeira no ambiente e pesa. E nós sentimos angustiados, nervosos, irritados. As crianças não param. Por quê? São os miasmas que foram criados por nós. Aí nós pedimos para a espiritualidade, vim toda quinta-feira, limpa o ambiente, daqui a pouquinho nós estamos fazendo o quê? A mesma coisa. Então nós precisamos mudar os nossos hábitos, né? Então, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque os mansos vão ganhar a terra, porque nós precisamos dos bens da terra. Aqui ele disse, nós precisamos dos bens do céu, e os homens necessitam dos bens da terra. Porque nós precisamos do alimento, do trabalho, precisamos da convivência, precisamos encontrar a paz e o perdão para a nossa evolução. Então a terra é muito importante para nós. Os pacíficos, aquele que conseguiu passar pacificamente por todo esse tormento, ele então consegue o reino do céu. É isso que ele estava querendo dizer, porque quando desencarna, vai encontrar o quê? Somente o amor, o bem, a felicidade, a alegria de tudo aquilo que passou aqui. Foi difícil, sim. O que ele está deixando bem claro aqui é: não valorize mais os bens da terra do que os bens do céu. Você pode sim dar o valor naquilo que necessita, mas não faça diferença, não perca ela. Valorize, sim, os bens terrenos, mas não deixe de valorizar os bens do céu. Por essas palavras, Jesus quer dizer que, até agora, os bens terrenos foram subtraídos pelos violentos, em detrimento dos mansos e pacíficos, que para estes falta muitas vezes até o necessário, enquanto que os outros dispõem do supérfluo. Quem dá valor demais aos bens terrenos são o quê? Os violentos, né? Que rouba, que tira as coisas, os gananciosos, as pessoas egoístas. Enquanto que, para os pacíficos, faltam até o necessário. Enquanto que os violentos, que ele está dizendo, as pessoas que não valorizam demais as coisas materiais, eles têm o supérfluo, o desnecessário, joga fora o supérfluo. Então nós temos que aprender a valorizar o que nos é necessário. Ele promete que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem espezinhados pelo forte e o violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz que expulsa dos maus. Então a gente vê que vale a pena a gente ser manso e pacífico, a gente engolir, a gente ficar engasgado, a gente tentar a cada dia mais sermos melhor. A gente pensa, nossa, mas eu tô sendo bobo, né? Que ele vem, arranca tudo, leva tudo, eu faço tudo, a fama é só dele, só ele que é melhor, só ele que ganha tudo. Eu faço um projeto, ele leva o nome, eu faço não sei o que lá, ele leva tudo. Quem tá perdendo não somos nós, é aquele que tá subtraindo as coisas, porque para ele só tá tendo ele só tá ganhando o troféu da terra. Ele não tá ganhando do céu. Quando ele chegar lá do outro lado e ele pôr a mão na cabeça e falar, poxa vida, ó, roubei um projeto, roubei a cadeira do meu chefe, roubei a oportunidade do meu colega, roubei o desfile de moda de uma amiga, ela ia com a roupa tal, eu resolvi pôr também, só para ela não aparecer, sabe? Coisinhas pequenininhas, mas que são tão importantes quanto as grandes. Não é porque às vezes a gente não trabalha numa empresa, numa multinacional, que o que a gente faz é menor. Não, tudo tem a tua força diante daquilo que você vive, na sua convivência. O peso da sua intenção é a mesma, não importa se é numa empresa grande ou dentro do lar. Essas são as nossas intenções, que vale e que se fortalece. Então,
Agora nós estamos indo aqui para o planeta de regeneração. Quem fica? Os mansos e os pacíficos ou aqueles que tentam roubar até da terra? Os mansos e os pacíficos, porque já estão aprendendo a lidar um com os outros, estão aprendendo o perdão, estão aprendendo o amor, estão aprendendo o carinho, estão aprendendo a lidar com o outro, que eu acho que isso é muito importante. Tem alguém aí que gostaria de comentar um pouquinho sobre isso? Alguém quer falar? Eu coloco aqui comigo para falar. Nós temos muito que evoluir, né? Nós estamos aqui gatinhando. Aos pouquinhos nós vamos levantando, vamos seguindo, estamos aprendendo um pouco. E vamos chegar lá, porque o mais importante é o entendimento. Se nós tivermos o entendimento, logo a gente chega em exercitar, que é o melhor possível, né? E assim a gente vai caminhando. Alguém tem alguma coisa para contar? Uma experiência para falar, não, eu tinha um dia, eu trabalhava em tal lugar e lá aconteceu uma coisa assim, que eu fiquei revoltado, mas depois eu percebi que não valia a pena, porque é o que a gente percebe. A pessoa que ela rouba o outro, tira cargo, inventa coisas, às vezes rouba um produto, coloca a culpa no outro, a gente se sente desvalorizado, abandonado naquele momento. Mas com o passar do tempo, você vai vendo as coisas acontecerem, você vai vendo a situação do outro, como caiu, né? Como, o que aconteceu? Qual foi a resposta para aquela atitude da pessoa? E você vê que no fim quem ficou melhor foi você. Porque às vezes o que estava ali na frente não ia ser uma coisa boa para você. E ele foi ali, tomou a vez, e ele quem desperdiçou a oportunidade, né? Bom, como ninguém quer comentar, eu vou fazer então aqui a fluidificação da água. Alguém quer fazer a prece para encerrar? Eu coloco aqui e faz somente a prece para encerrar. Quem quiser põe um dedinho assim, ó, que eu chamo, tá bom? Aqui a chuva amenizou, ainda chove, mas amenizou, está tranquilo, céu limpo, graças a Deus. Vamos lá. Pera aí, que eu vou pôr aqui. Enquanto vocês vão brigando aí pela senha, pelo lugar, né? De quem é que vai fazer a prece, porque eu tô vendo uma briga danada, todo mundo quer fazer. A família Medon falou, Val, também não é errado você se defender de acordo com seus princípios, né? Não precisamos ficar calados diante de uma situação injusta conosco. Não. Claro que não. Nós podemos nos defender sim. Tudo vai da intenção, da forma. Às vezes você pode se defender sem acusar. Deixa que a justiça seja feita. Não precisa acusar para isso, né? Mas pode se defender sim. Pode falar, não, mesmo que você saiba quem foi, você pode falar, não sei quem foi, não sei como aconteceu, mas eu tenho como mostrar que eu estava nessa posição, eu estava dessa forma, não fiz tal coisa. Eu posso sim. Deixa que os responsáveis vão buscar o culpado ou que o próprio culpado possa pesar na sua consciência e mostrar. A gente não precisa se esconder dos atos. É bom a gente não interferir no livre-arbítrio do outro, né? Mas se defender, claro que sim. Nunca vamos nos esquecer. O importante é sempre a intenção. É ela que conta, tá bom? Então eu vou colocar aqui, eu vou fazer a vibração da água e o Eric vai fazer a prece final, tá bom? Vamos lá. Vamos nesse instante, pedindo aos bons amigos do espaço, da espiritualidade, que possa estar fluidificando esta água. Possa estar colocando nesse copo, nessa jarra, o medicamento necessário para a minha saúde, para o meu bem-estar e de todos os meus familiares. Que dentro desse medicamento eu possa encontrar a cura de todos os meus males, seja físico, emocional, mental ou espiritual. Que eu possa ter mais discernimento para tudo aquilo que me conduz na vida, com a graça de Deus. Amém, né? Aí vocês podem deixar a água para
a família beber, colocar no suco, colocar na garrafa de água. Aí vocês podem ver como vocês pretendem fazer. É muito bom, gente. A água ajuda muito. Esse medicamento, ele tem um remédio ali que realmente a gente precisa. E é muito bom, viu? Olá, Oi, Val, tudo bem? bem, Eric? Tudo. Tá trabalhando? Tô na hora de almoço agora. Ah, é? Mas tá na É, empresa. tô na empresa. Ah, que bom. Então, junto com esse evangelho aqui que nós fizemos, que toda a empresa, os funcionários, que possam receber aí muito amor, muita luz, muita energia positiva para todos vocês, que o trabalho seja bastante amparado e protegido. Obrigado. Tá bom? Faça então Tá a sua bom. prece para nós. Então, antes da prece, eu queria, né, que eu tava ouvindo o Evangelho, Ah, sim. e Ah, assim, quando dessa pandemia aí, que eu fiquei afastado um tempo da empresa, né, sim. e assim, né, eu, a Érica, as meninas, tipo, nós se aproximamos mais, minha cunhada também, né, e eu queria, tipo, agradecer elas também, né, e me deu força também, né, e bom, quando eu trabalhava, eu trabalhava bastante. Não tinha muito tempo assim para brincar com as meninas, conversar com a Érica, né? E essa pandemia aí, ela me aproximou mais delas, né? Tá vendo só? E eu queria agradecer, né, a elas também, né? Sim. Que me ajudou bastante também. Você, né? Eu não posso esquecer. O Núcleo foi Henrique, né? Também, que eu não posso esquecer. E é isso, né? Eu agradeço a todo mundo do núcleo também, né? E eu vou fazer a prece, tá? Ô, Eric, deixa eu te falar uma coisa. Oi. Agradeço você também, a sua boa vontade, a sua disposição de querer se dar a Então, né? oportunidade. Porque às vezes a oportunidade está ali e a gente não pega, né? É É trabalhar verdade, com é verdade. perdão, é executar a boa vontade, olhar para aquelas coisas que estão do seu lado e poder aproveitar. Olhar um pouco mais de carinho e entendimento para as pessoas. Porque às vezes as pessoas estão do nosso lado e a gente só vê defeito nelas. E aproveitar a oportunidade para ter um outro olhar, isso é muito da gente. Então você está de parabéns, porque você teve essa simplicidade, essa humildade de ter um outro olhar para as pessoas do seu lado e falar, realmente, eu vou fazer a diferença. E fez. Você também está de Então, parabéns. obrigado. Então, é assim, aqui tem um rapaz que trabalha com nós, né? Que até o Alexandre já comentou comigo, eu já conversei com o Alexandre também sobre ele, para estar levando ele aí no núcleo, para estar conversando com você, e que ele é sozinho, né? Não fala Ele o nome, tem tá? aqueles. Não, não vou falar o nome. Tem o problema de, né, negócio de droga, todos esses negócios aí, né? Aí eu falei pra ele, se você quiser ir comigo, eu te levo lá. Mas depende dele, não depende de mim, né? Depende dele. Exatamente, as portas estão abertas, né? Então, aí eu tô esperando. Na hora que ele fala assim, eu quero ir, eu levo ele aí. Muito bem, estamos lá aguardando. Fala para ele que o convite está aqui renovado por toda a equipe, por todo o Tá bom. pessoal que está aqui, ó. Estamos esperando. A hora que quiser ir, só ir. A porta está aberta para todos, para ele e para todos os outros que quiserem. O que nos for de responsabilidade ajudar, a espiritualidade é quem faz o trabalho. Nós estamos lá para receber e conduzir. E nós agradecemos. Tá bom. E no dia 24 eu tô aí Dia 24 vai ter Marmitex, né? Isso, dia 24 vai ter o Marmitex. Muito bem, Eric. Você vai ajudar, está escalado. Com certeza. É isso mesmo. Legal, isso mesmo. E no dia 17, aproveitando a deixa do Eric, nós vamos ter agora no domingo o primeiro trabalho de fortalecimento, que vai começar às 9h30 da manhã. E todo mundo vai poder participar colocando o seu nome, assistindo uma palestra ao vivo, só que lá no Facebook. Vai ser sempre o terceiro domingo do mês, nós vamos ter esse trabalho, que é um trabalho onde vai fortalecer o nosso espírito, vai nos ajudar a caminhar um pouco melhor depois de todo esse tormento que nós passamos por 2020. Vai ser muito bom. Com certeza. Com certeza que esse ano que entra agora vai ser de tudo de bênção.
Se Deus quiser. Então, vamos lá, Eric, faça a sua prece para nós, para encerrar. Tá bom, vou fazer a prece. Faz como você quiser. Tá bom. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Eric. Um bom final de dia de trabalho para você. Que seja bastante próspero para todos aí, tá bom? Obrigado, Val. Fica com Tchau. Deus. Você também. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Ai, gente, tá vendo como é legal? A gente escutar um pouquinho do outro lado, né? Ai, que bonito que é. É isso, a gente sabe que tem o lado bom das coisas. A gente tem que tentar ir lá tirar as coisas boas, não só as ruins. Deixa o governo resolver as coisas do governo. A gente tem que interferir às vezes? Tem também, mas já tem tanta gente interferindo. Deixa eles resolverem lá, vai dar certo. Eu confio em Deus, confio na espiritualidade que há de fazer o melhor. A vacina vai vir e ela tem que vir. Não é somente a vacina, tem que vir consciência, tem que vir tantas coisas que dependem de nós. Vamos deixar o que não depende de nós para outros resolverem. Eu vou fazer a minha parte, você faz a sua. Com certeza vai dar tudo certo. E já deu. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser, ao meio-dia, aqui no Instagram. Eu aguardo vocês. Beijos. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Até quinta-feira que vem.